A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mamãe chamando a polícia e meu pai indo passar o final de semana preso. Fora os outros problemas, tinha que ver a minha progenitora fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada, eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter tido filhos, o meu velho sempre chamou a minha atenção não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai, de família. É o seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já estava bem escura e ele acreditava que tudo estavam dormindo, então chegava em casa com alguns volumes nos quais trazia em cima de suas costas e levava para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência antes de completar 18 anos e morar com os meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar como é que uma criança pode ter essas coisas na cabeça achando que o próprio criador é algo tão horrível. Bem, desde criança sempre tive acesso à internet. Eu gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinos em série. Aqui me fascinava, me deixava excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, meu pai, sim, com indícios, esquadrava em alguns estes um sujeito com indícios de problemas mentais graves sofreu abusos dos próprios pais, cheio de podridão que vinha do sótão, e isso sempre foi ignorado por minha mãe. E além do mais, escondendo o rosto com aquilo e levando quase todas as semanas coisas para o sótão, as quais deixavam um odor terrível em nossa casa. Outros fatos merecem mais atenção sobre meu pai. Estes que eram bem exóticos, eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivesse na minha pele naquela época. Por exemplo, meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites nas qual aparecia com aquelas coisas dentro de casa. Isso que fechava a minha ideia de que ele era um assassino em série, criando um personagem ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes, meu pai, quando queria agredir minha mãe, usava aquela máscara, deixando a minha progenitora ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nunca fez nada comigo. Contudo, olhava para mim em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia, um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo, apenas aceitava a situação na qual eu estava vivendo. E isso foi o que passei quando morava em minha casa velha. Estou quase terminando a faculdade de educação física. E os meus tios falaram que o meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que fez mais ou menos 2 anos que a mamãe faleceu com a morte do meu velho. Eu fiquei um pouco triste, em razão de que, apesar de tudo, o meu pai nunca foi agressivo comigo. Além de tratar minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer, o mistério estava em minha cabeça. O meu pai guardava todos esses tempos no sótão. Lembro que alguns conhecidos e até os meus amigos de infância desapareceram quando ainda morava com os meus pais. Pretendia falar sobre esse detalhe peculiar, no entanto faz parte da minha história. Nessa época eu pedi para ficar no porão, já que não dava para escutar minha mãe chorando e nem o meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão. Todas as semanas sei que você está querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, primeira pessoa que lembro foi o meu melhor amigo. Este tinha um comportamento estranho, um pouco afeminado. Meu pai não aprovava nossa amizade, achando que eu ia virar uma garotinha. Em 2 dias ele sumiu. A minha professora também desapareceu. Esta que pegava no meu pé por conta de meio ponto e reprovando-me em algumas matérias. A vizinha barulhenta, a senhora Yasmin, costumava escutar a televisão alta e não me deixava dormir. Isso também foi o motivo para desaparecer. A última pessoa, se eu não estivesse enganado, que desapareceu foi a ex-namorada do meu pai. Esta que traiu ele, e sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse a sua velha namorada, chamando a minha progenitora pelo nome da sua ex. Quando perguntava o que o meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria constantemente e dizia que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Eu apenas concordava com um sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai, com a mesma aparência abatida, olhando para mim. Como eu disse, faz pouco tempo que o meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que ele fazia lá. Cheguei até a minha velha casa, e fui em direção ao sótão,
O que estava trancado, peguei as chaves e entrei. Deparei com um lugar bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes. De vacas eu reconheci todos os esqueletos. Tinha um velho computador daqueles antigos no local. Achava que o cheiro de podridão seriam de corpos de vítimas do meu possível pai serial killer, mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Encontrei vários arquivos os quais envolviam necrofilia e zoofilia. O meu pai gravava vídeos nos quais compartilhava na internet violando aqueles corpos que levava para o sótão. Esse é o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Eu acharia que conseguiria me identificar com meu pai de alguma forma, porém aquele figura cheia de mistérios não passava de um tarado com gostos bizarros. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo. Quando cheguei aqui, a minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar. Apesar da minha infância perturbadora, decidi voltar onde dormi. No porão, bateu uma melancolia forte quando cheguei lá. A minha cama estava no mesmo local. O travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas. Entre outras coisas de um adolescente com minha idade na época. Quando pisei no chão, senti aquela terra fofa. Eu observei em cada lugar no qual eu enterrei as pessoas que matei. Meu melhor amigo, no canto à direita, a minha professora próxima da minha cama, minha vizinha, a garotinha da casa um pouco mais distante, enterrada embaixo do tapete, o qual eu fazia os deveres da escola. Eu dormia todos os dias olhando para aquelas covas rasas, sentindo-me especial e poderoso, e com bastante medo do que havia acontecido. Mas esqueci e deixei para lá. Pensando melhor, acho que ficarei em minha velha casa. E também acredito que vários outros corpos deixaram o meu quarto mais aconchegante, como já foi em minha infância. Minha infância foi a pior coisa do mundo que aconteceu naquela época. Nenhuma criança que queira passar por aquilo que aconteceu comigo. A minha infância ela foi muito perturbadora. Até hoje eu me lembro de quando eu morava com meus pais e ele era muito agressivo com a minha mãe. Naquela época, nenhuma criança queria viver a minha infância, nenhuma. Então, esqueci aquilo e fui para minha casa. Hoje em dia estou bem. Morando sozinho, fazendo minha faculdade e essas coisas e tal, mas nunca me esqueço do que havia acontecido antigamente com minha mãe e meu pai. Nunca vai sair da minha cabeça.